Amém. Bom dia, graças e paz. Tudo tranquilo? Tudo bem com você? Você está feliz de estar aqui essa manhã? Bem, eu gosto muito do salmista no Salmo 119. Ele mostra o amor dele pela palavra, né? Ele fala que a meditação dele todo dia, durante todo o dia, ele fala que não há limites, toda perfeição tem o seu limite, mas a tua palavra, ela não tem limites. Sabe, a gente está numa manhã de ouvir mais da palavra de Deus. E isso deve nos alegrar, amém? Deve haver alegria em nosso coração por podermos ouvir mais da sua palavra, por termos mais tempo de comunhão com Ele. Então eu queria orar com você, antes da gente falar um pouco mais sobre o tema dessa manhã. Pai, nós te damos graça, Senhor, por nós podermos estar aqui essa manhã, Senhor, ouvindo do Senhor, recebendo da sua presença, da sua palavra, Pai. Sim, Pai, nós voltamos o nosso coração para o Senhor, Pai. Sim, Pai, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Queremos estar atentos, Pai, receptivos mesmo, Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Nós oramos para que não saímos daqui da mesma maneira, Senhor, que possamos de fato colocar em prática tudo aquilo que o Senhor trouxer para nós, Senhor, neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como o pastor Souza falou, essa manhã a gente vai estar dando início ao novo tema nas nossas escolas dominicais, e o tema dessa vez é de todo o coração. Amém? A Bíblia fala que nós deveríamos buscar o Senhor e nós o encontraríamos quando nós buscássemos de todo o nosso coração. Sabe, a gente vai aprender um pouco mais nesses próximos dias, né? Aquilo que eu acredito que todos nós já ouvimos, mas nós precisamos mesmo nos despertar. Sabe, eu recentemente ministrando lá nos adolescentes, conversando sobre um pouco sobre avivamento, e eu penso que a gente às vezes fica aguardando tanto um mover de Deus, um agir de Deus, um despertar de Deus, sendo que a gente já está acordado. Você consegue me entender? Não sei se você já fez isso, mas eu muitas vezes já coloquei um alarme de 5 em 5 minutos, colocava para o alarme tocar de 5 horas, para que eu pudesse me levantar de 5 e meia. E de 5 horas até 5 e meia colocava vários alarmes, né? Aí toca de 5 horas, toca de 5 e 5, 5 e 10, 5 e 15, 5 e 20, 5 e 25, 5 e meia, meu Deus, estou em cima da hora, eu preciso correr. Mas eu já estava acordado. O que é que faltava? Faltava eu me levantar. Às vezes a gente está acordado, esperando um agir de Deus, mas a gente já está acordado, meu irmão. Você consegue me entender? Você já sabe o que precisa ser feito. A gente não precisa aguardar um novo tocar, um novo despertar do alarme, não. Você já está acordado, então vamos nos levantar. Amém? Eu creio que sobre buscar Deus de todo o coração, todos nós já sabemos. Se a gente perguntasse a cada um aqui se a gente deve buscar o Senhor de pouquinho ou só em parte, todos nós diríamos de forma alguma. Buscar a Deus tem que ser de todo o coração. Eu quero para você, então, que nós nos levantemos. Sabe, é isso que eu tenho buscado trazer para mim esses últimos dias. É tempo de não ficar mais aguardando as coisas. Aquilo que a gente sabe que precisa ser feito, a gente precisa fazer e ponto final. Rapaz, a gente sabe que precisa evangelizar, ficar aguardando um despertar, rapaz, próximo mês, né, agosto, né, a gente tem um dia Verbo da Vida de Missões, tem um evento da Secretaria de Missões, a gente fica, rapaz, quando tiver o evento, aí sim, aí eu vou despertar, mas não sei você, eu vou abrir aqui um parênteses aqui, a gente vai entrar no tema dessa manhã, mas compartilhar o que eu tenho pensado para mim, amém? Creio que você, se convir para você também, receba também, né, a gente está aqui falando em igreja mesmo. Mas, ano passado, a gente teve um tempo maravilhoso da conferência de oração, não sei se vocês se lembram, né, e vamos ter também. Mas, não sei se vocês lembram o ímpeto que estávamos em oração, e eu creio que ainda estamos, amém? Estamos crescendo e avançando nisso. Mas eu fiquei pensando, rapaz, em momentos como esse, a gente toma tantas decisões para a nossa vida, não é verdade? Rapaz, depois desse evento, eu vou fazer isso. Passa uns dias, passa uns meses, a gente começa a esfriar um pouquinho, e a gente fica, mas no próximo evento, rapaz, quando chegar esse próximo evento, aí tudo vai mudar. Aí quando chega o próximo evento, a gente toma outras decisões, e às vezes fraqueja de novo das decisões, fica aguardando um outro evento. Eu disse, rapaz, eu cansei de esperar evento. Você consegue me entender? Aquilo que a gente sabe que precisa ser feito, a gente vai fazer e ponto final. Se a gente precisa buscar o Senhor de todo o coração, a gente vai buscar e acabou. Eu tenho para mim que aquilo que é importante, a gente faz independente de. A gente busca tempo, a gente investe tempo. Se eu chegasse aqui e dissesse aqui para você que eu não escovei os dentes antes de vir, eu escovei, tá certo? Mas se eu dissesse para você que eu não escovei os meus dentes antes de vir para cá, talvez você dissesse que absurdo. Eu dissesse, não, meu irmão, já faz uns 2 dias que eu não escovo os dentes, mas só porque eu não arrumei tempo. Aí você diria, rapaz, que
Que absurdo é esse? Como é que a pessoa não arruma tempo para escovar os dentes? Uma coisa tão básica da vida. Não é que eu tomo banho de semana em semana. Já teve uma misericórdia. Porque é algo tão básico que você diz, rapaz, arruma tempo. Toma banho de madrugada, faz alguma coisa, mas toma um banho. Mas as outras coisas, realmente, com relação ao Senhor, a gente faz, não é porque eu não tive tempo, rapaz. Mas se a gente elenca como principal mesmo, a gente arruma tempo. A gente faz madrugada, a gente faz nem que seja 5 minutos, a gente nem que seja um capítulo, a gente assiste nem que seja uma ministração. Mas aquilo que para a gente é importante. Eu não sei se você já disse isso, eu já disse, eu vou confessar aqui o meu pecado. Eu já disse uma vez, rapaz, daqui a pouco eu oro, eu vou só descansar um pouquinho aqui. Por quê? Porque para mim descansar é mais importante do que orar. Não é verdade? Rapaz, eu vou ler a Bíblia, mas deixa só passar essa programação aqui que eu estou doido para assistir, porque a programação para mim é mais importante do que ler a Bíblia. E aí depois o que acontecia? Ia dormir, não lia, não orava. Você já fez isso? Eu já fiz. Mas isso mostra algo. O que é que está sendo como prioridade na minha vida? É o meu descanso, é o meu conforto, ou é de fato o Senhor? E de fato, a gente precisa buscar o Senhor de todo o coração. Deve ser o principal da nossa vida. Não que as outras coisas não são importantes ou necessárias, mas em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça. Eu queria ler com vocês lá em Atos, no capítulo 17. Atos 17. Essa manhã a gente vai falar mais especificamente sobre qual o propósito das nossas vidas. E aí eu queria começar lendo com você aqui. Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, no versículo 26. Perdão, a partir do versículo 24. Atos 17, 24. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações, para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Eu gosto muito dessa passagem aqui. Paulo aqui, ele está em Atenas, e aqui ele começa a pregar o evangelho para as pessoas, e as pessoas começam a ouvir os burburinhos, né, as conversas que tem um pregador aí, falando umas coisas novas, e chamam Paulo para falar no Areópago, que era um lugar onde eram tomadas decisões políticas, onde eram conversados sobre vários assuntos. E Paulo chega lá e diz: rapaz, eu vi aqui que vocês são pessoas bem religiosas. Vocês são pessoas que têm vários deuses, né? Mas eu vi uma estátua lá, uma escultura, uma escritura, dizendo assim: ao Deus desconhecido. Ele diz: pronto, é exatamente o Deus que vocês não conhecem que eu vim apresentar a vocês. E ele diz que é esse Deus que fez o mundo, que não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Deus, ele não precisa de nada de nós, amém? Deus, ele é autossuficiente, ele é perfeito, ele é completo. Deus, ele é pleno. Ele diz: esse é o Deus que eu venho falar. Ele diz que de um só homem fez todas as nações, mas eu quero destacar o versículo 27, que ele diz: para buscarem a Deus. Sabe o que eu quero dizer primeiramente? É que o nosso primeiro propósito na nossa vida é buscar o Senhor. Você consegue me entender? Todas as outras coisas são importantes na nossa vida, são sim, mas o principal é buscar a Deus. Jesus, ele diz que nós deveríamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos seriam acrescentadas. Sabe, a nossa alimentação é importante, o nosso trabalho é importante, a nossa família é importante, mas a verdade mesmo, por mais forte que seja talvez para o mundo, é que em primeiro lugar vem Deus. Jesus, certa vez, ele vira para os discípulos dele e diz assim: olha, aquele que não me amar mais do que pai ou mãe, filho ou filha, irmão ou irmã, e até mesmo do que a si mesmo, esse não pode ser meu discípulo.
Esse é o padrão do Evangelho, meu irmão. É amar a Deus de todo o coração. E sabe, quando a gente ama a Deus, a gente vai amar sim os nossos familiares, a gente vai amar sim os nossos filhos, a gente vai amar sim os nossos irmãos. Afinal de contas, como a gente viu no mês passado inteiro, quem ama a Deus ama o próximo. Também não tem como dizer que ama a Deus e não amar o próximo. Mas o principal deve ser Deus. Ele, de fato, deve ser o centro e o foco da nossa busca. Sabe, é possível a gente viver uma vida buscando a coisa errada. Você consegue me entender? Viver a vida buscando a coisa errada. Não sei se você já teve algum problema com o carro aí, mas lá em casa, o carro lá de casa já passou por alguns problemas. E quantas vezes já não foi no mecânico e consertava uma coisa, consertava outra, e no final das contas não era nada do que estava dando problema. Só fez passar tempo consertando a coisa errada, porque não era o principal, não era a razão do problema, o foco. Sabe, às vezes a gente vive a nossa vida correndo atrás de coisa que não é o principal. Eu gosto muito, e a gente vai falar sobre essa parábola daqui a pouco. Jesus conta uma parábola de um homem que chega no final da sua vida e a pergunta que Deus faz para ele é: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e para quem você tem guardado tudo isso? Ele estava em busca de algo, em guardar coisas para si mesmo, e esqueceu do principal, que era o Senhor. O Senhor tem que ser o principal da nossa vida, o foco mesmo da nossa vida. Família, trabalho, as coisas da terra têm o seu lugar, mas não são o principal. Você consegue me entender? De forma que o nosso coração deve ser que, se for preciso faltar tempo para alguma coisa, que falte tempo para qualquer coisa, menos para o Senhor. Rapaz, é isso que eu tenho buscado trazer para mim esses dias. Rapaz, não acredito que eu me esqueci de fazer aquilo, não acredito que faltou tempo para aquilo, mas para o Senhor, Ele precisa ter seu tempo na nossa vida. Na verdade, Ele precisa da nossa vida. E o que eu gosto é que Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 1, rapaz, Paulo ali, cheio de fé, falando da sua expectativa de ser preso, ele pega e resume e diz assim: olha, porque o meu viver é Cristo, e o morrer é lucro. Eu sempre gosto de lembrar disso, porque Paulo resume a sua vida em Cristo. Rapaz, se eu estou vivo, é Cristo. Se eu for viver, se for resumir a minha vida, eu viver agora, vai ser para Cristo. E se eu morrer é lucro. Mas o ímpeto de Paulo não era até mesmo a sua própria vida, as suas próprias vontades. Ele dizia: eu já morri, e agora quem vive em mim é Cristo. Já não sou mais eu quem vivo. A nossa vida deve ser resumida em Cristo, em Deus, naquilo que diz respeito a Ele. Nós somos chamados para buscar Ele. Primeiro, quero destacar, é que de fato é uma busca. Amém? É uma busca. Não é um aguardo, não é uma espera, é uma busca a Deus. E, mais uma vez, por que eu quero trazer isso? Porque eu me lembro quando, há muitos anos atrás, uma coisa que eu amava ouvir e entender no rema e nas ministrações, eu me lembro quando alguém sempre via ministrar, e quantas vezes a gente já ouviu alguém dizer assim: a Bíblia diz para renovar a sua mente. Não é Deus que renova a sua mente, é você que renova. E eu sempre amei isso porque eu entendi que eu não preciso ficar aguardando algo. Deus já fez a parte dele. Agora é nós fazemos a nossa parte. Você consegue me entender? Você pode, mais uma vez, a gente às vezes aguarda um evento, uma programação. Você pode sair de um culto de quinta-feira, agora de sexta-feira, transformado e mudar de vida. Você consegue me entender? Porque o que determina a nossa mudança, ou o quanto nós vamos receber de Deus, é a nossa atitude. Porque Deus já nos deu tudo. Nós já recebemos. Eu gosto de alguém certa vez disse que, eu anotei aqui, deixa eu pegar aqui para não ler errado. Valnice Milhomes disse: você nunca terá tudo de Deus enquanto Deus não tiver tudo de você. Sabe, essa é uma grande verdade. É uma decisão de buscar ao Senhor, é uma decisão de entregar tudo a Ele, de Ele ter tudo de nós. Eu lembro uma vez assistindo uma ministração, alguém disse que, no tempo, há anos atrás, no tempo que não existia avião, não existia essas coisas, o pessoal estava chamando um ministro do outro continente para vir pregar num evento do continente de cá. E alguém questionou: rapaz, a gente vai gastar todo esse dinheiro, vai investir todo esse valor, vai passar por tudo isso para trazer um homem para cá? Por acaso ele tem o controle do Espírito Santo? E aí alguém disse: não, mas o Espírito Santo tem o controle dele. Porque é sobre isso, é sobre o Espírito Santo nos controlar, ter a nossa vida. É sobre nós o buscarmos. É uma atitude nossa agora. Você consegue me entender?
Mas eu encontro áreas em que eu posso buscar Ele mais. E o que é que a gente precisa fazer? Buscar. Não é aguardar, não é esperar. Nós não somos chamados para esperar Deus. Nós somos chamados para buscar a Deus. Agora, sabe qual é a boa notícia? Jesus deixou bem claro. Aquele que busca, acha. Ele não está escondido. Ele não está se ocultando. Ele não está dizendo assim, olha, eu criei você para a gente brincar de esconde-esconde. Conta aí até 10, eu vou me esconder e a vida de vocês vai ser para mim buscar. O próprio Paulo diz aqui, ele diz, para que, porventura, tateando, se pudesse achar, nem que fosse as pessoas, e assim estavam aquele povo, os atenienses, não sabiam nem quem era aquele Deus ao qual eles tinham feito uma escultura, uma inscrição, mas tateando, eles estavam tentando achar alguma coisa, Deus não estava distante deles. Paulo só veio para dizer, olha, esse Deus aí que está tão perto de vocês, pronto, é esse Deus que eu vim anunciar a vocês. Deus está perto de nós. Lá em Romanos, no capítulo 10, eu vou abrir aqui, já vou ler, Romanos 10, no versículo 20, versículo 19. Romanos 10, 19. Romanos 10, 19 diz assim, pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu farei que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação, por meio de gente insensata, e os provocarei a ira. E Isaías é tão ousado que diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Aqui Paulo está falando sobre a rejeição do povo de Israel, a mensagem, mas ele diz, olha, mas os gentios, aqueles que nem tinham aliança, eles vão acolher. Mas o que eu quero destacar é que ele diz, fui achado pelos que nem me procuravam. Revelei-me aos que nem perguntavam por mim. Esse era eu e você. A gente não estava buscando a Deus, mas Cristo veio, morreu por mim e você, Ele se revelou a nós. Nós precisamos buscar Ele, mas não é que Ele está difícil de ser achado, é porque precisa ter uma atitude nossa. Tiago diz, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Você consegue me entender? Não é uma busca desesperada em que a gente não encontra, mas é uma busca que, à medida em que a gente o busca, a gente facilmente o encontra. Só é preciso que nós o busquemos de todo o coração. Que nós o busquemos de verdade. Você consegue me entender? Eu gosto de Mateus 6, Jesus fala sobre aquele que ora em secreto, o Pai que vem em secreto iria lhe galardoar. Há um galardão do céu por uma busca verdadeira. O destaque ali, a questão toda não é só porque tem que fazer escondido de todo mundo, mas era da intenção das pessoas. Tinham pessoas que iam orar com a intenção de serem vistas. Elas não estavam buscando a Deus para encontrar Deus. Estavam buscando a Deus para ser aprovado pelos homens. Esse não recebe o galardão de Deus, mas aquele que busca a Deus em secreto. Quem busca em secreto não está buscando ser visto, está buscando encontrá-lo. Ele diz que vai receber o galardão. Esse vai encontrar Deus. Quem busca, acha, quem pede, recebe, quem bate na porta, abre-se-lhe-á. É muito simples. Inclusive, Jesus continuando, ele diz, porque qual é o pai? Que se o filho pedir pão, vai dar uma pedra. Ele está falando do mesmo contexto ali. Ele está dizendo, olha, se você bater, você vai abrir. Se você buscar, você vai encontrar. Porque qual é o pai que, se o filho pedir um pão, não vai dar uma pedra? Ou se pedir água, vai dar uma serpente? E aí eu gosto que em Lucas ele diz assim, porque quem é? Porque assim também Deus, Ele vai dar o seu Espírito aos que lhe pedirem. Deus, Ele quer ter comunhão conosco. Antes de nós queremos ter comunhão com Ele. Eu gosto no Salmo 8, quando o salmista diz assim, quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Rapaz, nós de fato não merecíamos ter Deus na nossa vida, não. E de fato somos muito pequenos diante da grandiosidade de Deus. Mas como já diria a canção, mas esse amor tão grande, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Deus, Ele se importa comigo e com você. E essa é a verdade do Evangelho. Tem gente que crê que Deus criou o mundo e abandonou o mundo e disse, se virem, vivam aí. Mas esse não é o Deus que Jesus nos revelou. Jesus nos revelou um Deus que se importa conosco ao ponto de vir, morrer e nos reconciliar consigo mesmo. Em Romanos 5 diz que se nós, quando éramos inimigos, fomos salvos por Ele, quanto mais agora,
quanto mais agora não seremos por ele salvos da ira. Rapaz, Deus, ele veio até nós. Ele se revelou a nós que nem perguntávamos por ele. Você já viu gente dizer assim, rapaz, eu não vou falar com fulaninho não. Fulaninho não quer nem saber de mim, pronto. Deus veio até nós quando a gente nem queria saber dele. Esse é o amor de Deus por nós. Sabe, e aí, quero destacar mais uma vez. E esse é o nosso propósito principal, é buscar a Ele, tudo que diz respeito a Deus e ao seu reino. Sabe, Jesus certa vez ele disse que é possível alguém ganhar o mundo e perder a sua alma. É possível concluir a sua vida e não fazer o que importa. E não buscar a Deus e aquilo que diz respeito a Ele. E buscar a Deus não diz respeito apenas a saber que Deus existe, mas diz respeito mesmo a ter um relacionamento com Ele também. Sabe, eu gosto que Jesus ele disse que ele veio, mas os seus não receberam, mas todos que receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E sabe, esse ser filho de Deus diz respeito à nossa nova natureza agora, assim como a de Deus. Nós temos a natureza de Deus dentro de nós, para andarmos em novidade de vida, mas também diz respeito ao nosso relacionamento com Ele. Jesus, quando ele vai ensinar os discípulos a orar, ele diz, orem, Pai Nosso. Lá, o escritor aos Hebreus, ele diz que nós devemos nos achegar com confiança ao trono da graça. Jesus, certa vez, vira para os discípulos dele e diz assim, eu já não chamo vocês mais de servo, chamo de amigo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu estou contando aqui a vocês, mas eu vou me relacionar com vocês. Buscar a Deus diz mais respeito do que simplesmente fazer orações repetitivas ou vãs repetições, mas de ter um relacionamento mesmo com Deus, de nós o ouvirmos. Alguém certa vez disse que a oração não é um monólogo, é um diálogo. E a voz de Deus em resposta à minha voz é a parte mais importante. É sobre ter um relacionamento com Deus. Você consegue me entender? Ouvir o que Deus tem para nós. Ter essa vida com Ele. Buscar a Deus, o nosso propósito também diz respeito a buscarmos o reino dEle, a sua justiça, buscarmos aquilo que diz respeito ao reino dEle. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. E nós devemos buscar tudo o que diz respeito ao reino de Deus mesmo. Porque, mais uma vez, esse é o centro da nossa vida. O resto é resto. Você consegue me entender? A gente vai comentar isso já. Mas, além disso, ele fala sobre buscar a sua justiça. E buscar a sua justiça diz respeito a botar a fé mesmo em Cristo. Nós não somos justificados pelas nossas obras, mas pela fé na sua morte, na sua ressurreição. Essa é a justiça que nós devemos buscar. Não a justiça dos homens, não a justiça pelas nossas obras, mas a justiça pela fé. Paulo diz que ele considerava tudo aquilo que ele tinha até como esterco, comparado a Cristo. E ele considerava como esterco mesmo, como impedimento porque a busca dele agora era ser achado em Cristo, não tendo mais justiça própria, mas a justiça que baseia-se na fé. Além disso, a busca a Deus diz respeito a buscar a sua vontade. Eu queria destacar só isso para a gente passar para o próximo ponto, porque nós podemos e devemos conhecer qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Paulo ora para os Colossenses para que eles transbordassem do pleno conhecimento da sua vontade. Para quê? Para que eles frutificassem toda boa obra. Sabe, eu gosto que Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele deixou muitas vezes fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Porque ele entendia, ele não estava aqui para fazer a sua própria vontade. Quando os discípulos vão até uma cidade próxima para buscar mantimento, Jesus fica conversando com a mulher samaritana, alcança aquela mulher vai chamar as pessoas ao seu redor, e os discípulos olham para Jesus e dizem, rapaz, será que alguém veio dar comida a eles? Porque a gente foi buscar comida. A gente volta com comida e o cidadão não quer comer. Alguém deve ter vindo dar comida para ele. Ele diz, eu tenho uma comida que vocês ainda não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E eu creio que isso diz respeito tanto a uma força que há enquanto a gente faz a vontade de Deus. Mas quando a gente está fazendo a vontade de Deus, tem hora que não tem cansaço que nos pare, não há fome que nos pare, não há sono que nos pare. Rapaz, quando a gente está de coração mesmo nisso, aí fica o pessoal, como estava ontem, aí, quase meia-noite aqui, ainda trabalhando e feliz. Existe um cansaço natural, mas não é um cansaço que nos acaba com a nossa vida. Existe uma força que vem da parte do Senhor. Rapaz, eu penso que se não fosse a força que vem da parte do Senhor, Paulo não tinha ficado até o final, não. Porque o cara ser apedrejado e dado como morto, e depois continuar a pregar,
é uma força que vem de Deus. E Jesus já tem uma comida que vocês ainda não conhecem. Eu creio que essa vontade de fazer a vontade de Deus faz a gente, às vezes, nem se preocupar com a fome. Mas eu creio que isso também diz respeito a uma necessidade. Rapaz, eu tenho uma comida. Eu sei que vocês trouxeram comida, mas eu tenho uma comida que vocês ainda não conhecem. Olhem para os campos. Eles já estão brancos. Lá vinham as pessoas para ele alcançar mais. Então, dizendo, olha, eu vou comer já já. E ele tinha momentos que Jesus dizia, ei, vamos se afastar um pouquinho, porque a gente precisa descansar, a gente precisa se alimentar. Mas Jesus, olha, nesse momento aí, deixa a comida um pouco de lado, porque eu tenho uma comida ainda para me alimentar. Fazer a vontade de Deus deve ser o nosso alimento mesmo. Um ímpeto em fazer a vontade de Deus. E muitas das vezes ter alegria em deixar de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Porque esse é o propósito da nossa vida. Não é só para fazer a nossa vontade. Eu sei que por aí talvez o foco da vida seja realizar os nossos sonhos, as nossas vontades. Eu creio que muitos dos nossos sonhos estão inclusos no plano e na vontade de Deus. Mas fazer a vontade de Deus deve ser o principal. E muitas das vezes vai fazer com que a gente rejeite a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Lá em Atos, no capítulo 21, a gente vai ler já essa passagem com um pouquinho mais de calma, mas Paulo ele estava sendo constrangido, entre aspas, pelos irmãos, a não fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus naquele momento implicava em perseguição. Mas Paulo estava tão determinado que as pessoas dizem, conformados. Dissemos que seja feita a vontade do Senhor. Não tinha como tirar Paulo da vontade de Deus, porque ele mesmo disse que a vida dele não era preciosa para ele mesmo, contanto que ele cumprisse o ministério que lhe foi dado. Quer se entender que a nossa vida, o propósito dela é buscar a Deus e tudo que diz respeito a Ele, a cumprirmos a sua vontade, a desempenharmos o seu ministério, a cumprirmos a sua obra, a conhecermos Ele, a prosseguirmos e conhecermos. Jesus disse que a vida eterna consiste nisso, em conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus, conhecer a Ele. Eu gosto muito lá em Atos capítulo 15, quando a igreja precisa tomar uma decisão importante, e eles dizem assim, rapaz, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, comunhão com o Espírito Santo, saber qual é a vontade dele, saber o que é que o Espírito Santo acha das nossas vontades, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Rapaz, isso aqui é bom para mim, mas sabe o que eu estou fazendo? Porque também pareceu bem ao Espírito. Buscar fazer a vontade de Deus, porque a nossa vida não se resume apenas nas coisas dessa terra. Eu queria ler com você lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. Primeira Coríntios, no capítulo 15. A gente vai ler a partir do 16. Diz assim, 1 Coríntios 15, 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. A gente vai parar aqui rapidinho, a gente vai ler outro versículo ainda nesse capítulo, então se puder já deixa aberto. Mas Paulo aqui está mostrando e vai defender o fato de que Cristo ressuscitou e que nós ressuscitaremos com Ele. Sabe, os coríntios estavam começando a cair em algumas conversas de que não haveria ressurreição dos mortos. Então morreu, acabou, é pó, né? Volta para o pó e acabou a nossa vida, não existe mais vida. Mas Paulo vai aqui defender e vai destacar o quanto a ressurreição é algo básico da nossa fé. Porque se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Mas o que eu quero destacar é que Paulo diz, olha, porque se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Porque aqueles que morreram por Cristo perderam a sua vida. E nós estamos vivendo aqui, em outro momento ele vai dizer, é melhor que nós comamos e bebamos, porque amanhã a gente vai morrer mesmo. Mas ele vai destacar aqui, de fato, Cristo ressuscitou. E eu creio que isso é motivo de alegria para nós, mas é algo a se pensar. Será que apesar de haver ressurreição dos mortos,
a nossa esperança em Cristo diz respeito apenas a essa vida? Paulo ele fala que nós deveríamos pensar nas coisas do alto e buscar as coisas do alto, onde a nossa vida está oculta com Cristo. Sabe, Deus ele deseja nos abençoar nessa vida. E Deus se importa com as coisas naturais. Para mim é muito claro quando Jesus cura os enfermos, quando ele multiplica o pão, multiplica o peixe, quando ele diz para Pedro, vai lá, pesca um peixe, pega as 2 moedas para pagar imposto. Rapaz, Deus se importa com as nossas vidas aqui. Ele se alegra na prosperidade do justo e Ele quer que nós vivamos uma vida boa nessa terra. Mas a nossa expectativa em Cristo não pode dizer respeito apenas a essa vida. Rapaz, nós buscamos a Deus por conta das coisas dessa vida aqui terrena. Nós buscamos a Deus porque também tem algo que vai além dessa vida. Lá em 1 João ele diz que aquele que tem nele essa esperança purifica-se a si mesmo. Esperança em quê? Em que nós um dia seremos como Ele. Nós precisamos ter a nossa expectativa e viver a nossa vida para buscar a Deus e aqui diz respeito a Ele, porque a nossa vida não se limita apenas nas coisas dessa terra. Em Lucas, no capítulo 12, a gente vai ler já. Vamos ler agora, depois a gente volta para cá. Lucas capítulo 12. No versículo 13. Lucas 12, versículo 13, diz assim. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus, Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então ele lhes recomendou, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. A gente vai continuar lendo, mas olha só a situação, Jesus no meio da multidão, ensinando, pregando, curando, o homem se levanta e diz, Jesus, vai falar para o meu irmão repartir a herança? Me dá a minha parte? E às vezes a gente, me entenda, não é errado e a gente deve buscar a Deus por causa das coisas dessa terra aqui também. Mas esse não é o principal. O principal não é buscar a Cristo para as coisas dessa terra. É buscar a Cristo por conta das coisas que diz respeito a Cristo. Aquilo que diz respeito a Deus mesmo. E aí Jesus disse que a vida do homem não consiste na abundância de bens. Eu quero destacar isso, sabe? A nossa vida deve ser uma vida em prosperidade, uma vida de bênção. E você deve orar mesmo às vezes. Porque, meu irmão, eu ouvi um dia desse um relato de uma pessoa que tinha o desejo de ir para certo lugar, pregar o evangelho e simplesmente não tinha condição de ir. Eu não sei você, mas isso é um absurdo. Isso é um absurdo a gente ter pessoas de nosso meio com desejo de ir pregar a palavra e não poder por conta de recurso financeiro. A gente tem que prosperar mesmo para abençoar as pessoas. Você consegue me entender? Mas o ponto é que a nossa vida não é determinada como sucesso ou não pelos bens que a gente possui. Rapaz, eu tenho um carro, eu tenho uma moto, eu tenho uma casa, então minha vida está ótima. Não é isso que determina a nossa vida, mas é o fazer a vontade de Deus. Aí Jesus contou uma parábola aqui, ele diz assim, versículo 16, e Jesus contou ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar, que farei? Pois não tenho onde armazenar minha colheita. Até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens, para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. A nossa vida, o propósito dela não é juntar tesouros nessa terra. Durante esse processo nós vamos juntar, você vai prosperar, você vai ser uma grande bênção, vai abençoar muitas pessoas, mas esse não é o propósito final. Esse, na verdade, é o meio. Você consegue me entender? Porque o propósito da nossa vida ainda é buscar a Deus, e por isso a gente superabunda para toda generosidade. E por isso a gente usa dos meios dessa terra para fazer a vontade de Deus. Porque o propósito final não são as coisas dessa terra. Porque a gente vai ressuscitar, meu irmão.
nós vamos ressuscitar, nós vamos prestar contas a Deus de tudo o que nós fizemos. De tudo. Por isso que Paulo diz que nós somos obedientes, quer agora estejamos presentes ou quer não. Porque agora a gente não está presente com ele literalmente não. A gente um dia vai estar. Hoje o Espírito Santo dele habita em nós, mas um dia a gente vai estar corporealmente na sua presença. E até lá o que é que a gente faz? A gente obedece a ele, porque a gente vai prestar contas de tudo. Por que eu estou dizendo? Porque a nossa vida não se resume às coisas dessa terra. Paulo termina o capítulo, 1 Coríntios capítulo 15, depois de mostrar que a ressurreição dos mortos é real, ele diz, sabe o que faremos agora? Sejamos firmes e inabaláveis, sempre abundantes em toda boa obra, porque sabendo que o serviço ao Senhor não é vão. Aquilo que nós fazemos para o Senhor não é em vão, porque a nossa vida não se limita às coisas dessa terra. Você consegue me entender? O propósito da nossa vida é buscar a Deus e fazer a sua vontade. É buscar a Deus e tudo que diz respeito ao seu reino, aquilo que diz respeito a Ele. Esse é o centro da nossa vida. Você consegue me entender? Lá em Atos, no capítulo 20, no versículo 24... Atos 20, 24... Sabe, quando você abre, eu gosto que Jesus, em Mateus 6, ele também fala sobre nós também, mesma coisa, sobre nós não ajuntarmos tesouros nessa terra, onde a traça, a ferrugem corrói, onde os ladrões minam, mas ajuntar tesouros no céu. E sabe, nós precisamos mesmo, nesse momento, nos avaliar mesmo. Se a gente fosse fazer agora uma vistoria aí para elencar o nosso tesouro que nós temos, mas deve ser maior ou deve ser encontrado tesouros no céu. E sabe, os tesouros no céu talvez não sejam contabilizados e metrificados. Eu tenho R$1 no céu, eu tenho R$2 no céu. Mas diz respeito a como está o nosso coração, a nossa vida em prol das coisas de Deus. Você consegue me entender? É sobre colocar a nossa vida com o foco certo. É sobre entender que a gente não está juntando ou armazenando as coisas simplesmente para cá, mas para a nossa vida por vir. Sabe, eu creio que mais do que um medo de chegar diante de Deus e não receber tanto galardão, mesmo que a gente vai receber galardão por aquilo que a gente tem feito, amém? Mas mais do que o medo de não receber galardão, deve haver em nós um desejo de agradar a Ele. Paulo diz que o amor de Cristo lhe constrangia, julgando ele a isto: se um morreu por todos, todos morreram. E ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Sabe, para a gente chegar diante de Deus naquele dia com as mãos cheias, nós vamos precisar aqui nessa terra muitas vezes esvaziar as mãos. Deixar um pouco de lado a nossa vontade, deixar um pouco de lado aquilo que é simplesmente nosso, aquilo que rapaz, isso é tão meu. Mas por quê? Porque esse é o centro da nossa vida. Essa é a razão da nossa vida. E as demais coisas são demais. O nosso trabalho não pode ser só trabalho. Paulo ele fala, aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe para que tenha com que viver, mas também com que acudir o necessitado. O que é isso? É juntar tesouros no céu. Mas eu vou me empenhar em ajudar aquele que está passando por necessidade. Porque o meu trabalho não é só para que eu consiga os meus bens, não. Eu vou trabalhar para que eu possa ajudar, para que eu possa ajudar na igreja, para que eu possa ajudar meu irmão que está passando necessidade. Mas eu vou trabalhar porque eu vou alcançar as pessoas que estão naquele lugar, porque a minha vida não se resume nessa terra. A eternidade é real. Ela é real. E está bem pertinho. Mas olha o que aqui diz em Atos. Perdão, eu pedi para você abrir em Atos, mas eu abri em Lucas. Eu vou abrir lá. Atos capítulo 20. No versículo 24, Atos 20, 24, diz assim, vamos ler a partir do versículo 22, olha o que Paulo vai relatar aqui. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto a única coisa que Paulo sabia que iria lhe acontecer, que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera.
Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E deixando bem claro aqui, isso não quer dizer que Deus vai dizer assim, rapaz, eu lhe chamei para sofrer, para você ter essa doença, para você passar essa miséria. Mas aqui Paulo está falando de um sofrimento que a sua carne ia enfrentar por fazer a vontade de Deus. Você consegue entender? Às vezes um cansaço que ele vai ter que passar, que no caso perseguição mesmo. E meu irmão, se for preciso a gente passar por perseguição, a gente tem que estar disposto a sacrificar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Mas Paulo diz, porque a minha vida não é preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra. Em Atos, no capítulo 21, no capítulo seguinte, no versículo 11, diz assim, versículo 10. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou, assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, para entregá-lo nas mãos dos gentios. Como se já não bastasse tantas palavras que Paulo recebeu, veio mais um. Pegou o cinto de Paulo, amarrou as mãos, pés, pronto. Isso vai acontecer com o dono desse cinto? Mais um para confirmar que Paulo já tinha plena convicção. Versículo 12. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como já aquele lugar rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. E ele está aqui, ele está relatando o seu relato. Ele diz, quando nós ouvimos isso, nós rogamos a Paulo que não fosse para Jerusalém. Imagina, chega um profeta aqui e diz, misericórdia, né? Diz Isaías Tavares, assim diz o Espírito. Pegar o senhor e o pastor Rodrigo. Ele diz, ei, vocês vão para um lugar distante, né? Vamos dizer, né? Vocês vão para um lugar bem distante aí. E olha, isso aqui que vai acontecer com vocês, prisões. Qual o nosso ímpeto? Rapaz, livramento de Deus. Livramento, não vai não. Deus já disse aí que vai acontecer isso, então não vai não. Aproveite o livramento. Mas, versículo 13, Paulo diz assim, mas ele respondeu, o que estão fazendo? Ao chorar assim, partiu o meu coração. Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Entenda que Paulo não estava ficando feliz com a situação, não. Paulo estava tendo seu coração partido. Imagina, Deus diz para você, ei, tu vai para tal canto, tu vai ser preso. E todo mundo ao seu redor diz, cara, não vai não, porque tu vai sofrer, rapaz, fica. Paulo diz, rapaz, vocês estão partindo no meu coração. Mas parem com isso. Os discípulos às vezes diziam para Jesus, Jesus, não vai ser morto não. Jesus dizia, ei, meu tempo é chegado. Eu vou ser preso, vocês vão me deixar. Jesus não diz isso não. Pedro uma vez diz isso, né? Mestre, tem compaixão de ti. Faz isso não, negócio de ser morto. Qual é a resposta de Jesus? Para trás de mim, Satanás. Por mais que não seja confortável para mim, aquilo que não me leva a fazer a vontade de Deus é rejeitado por inteiro. Por que vocês estão querendo partir o meu coração? Eu estou pronto. Eu amo esse, eu estou pronto. O versículo 14, Paulo diz, quer dizer, Lucas diz, olha o que Lucas vai relatar no final disso. Como Paulo não se deixou persuadir, Paulo não se deixou persuadir, ele foi tentar ser persuadido. Paulo, deixa isso, para com isso, esquece esse negócio de Jerusalém, fica aqui com a gente. Como Paulo não se deixou persuadir, conformados, dissemos, seja feita a vontade do Senhor. E eu quero começar de fato a terminar com isso. Paulo disse que um soldado em serviço ele não se envolve com coisas dessa vida. Antes o seu desejo é agradar aquele que o alistou. A nossa vida é para buscar a Deus e a sua vontade. E tudo que diz respeito a Deus. Ao ponto de que aquilo que até não é confortável para nós, a gente faz. Eu gosto que Paulo estava tão determinado a fazer a vontade de Deus, que as pessoas ao seu redor, conformados. Não foi porque quiseram, não. Você me entende? Não foi porque a Bíblia diz assim, então pararam e disseram, cara, é verdade. Paulo, a gente está contigo, cara, Paulo. A gente, olha, nós estamos alegres porque você vai para Jerusalém. Sem dúvida apoiaram o Paulo, oraram por ele. Mas foi um conformismo. Conformados. Dissemos, seja feita a vontade do Senhor. E eu creio que essa é a vontade de Deus para nós também. É viver essa vida por Deus de todo o coração, ao ponto de que vão olhar para a gente, pode até dizer, rapaz, está buscando a Deus demais.
rapaz, está querendo viver para Deus de verdade. Mas com isso aí nem adianta persuadir. O que basta é se conformar mesmo e que seja feita a vontade do Senhor. Você consegue me entender? Porque essa é a razão da nossa vida. As pessoas entendem quando a gente deixa de fazer algo por conta de trabalho. Quando a gente diz, ei, eu vou atrasar um pouquinho porque eu vou tomar um banho. Mas que nosso coração possa estar ciente. Rapaz, algumas coisas vão até ficar um pouquinho de lado às vezes. Porque buscar ao Senhor e a sua vontade é o mais importante. O meu conforto às vezes vai ficar um pouco de lado. Porque a minha vida não consiste no meu conforto. Rapaz, eu estou no meu coração, tenho no meu bolso tantos reais, mas Deus me direcionou para enviar para algum missionário, para mandar para alguém, para abençoar meu irmão. Mas a minha vida não consiste na quantidade de bens que eu possuo. Você consegue me entender? É o ponto em que o nosso foco não somos mais nós, mas é o Senhor. E mais uma vez, Ele não está distante de nós. Ele está tão perto. E nós podemos viver a nossa vida. Eu não estou dizendo que você vai precisar fazer literalmente como Pedro e largar tudo e sair peregrinando por aí. Você consegue me entender? Mas a gente pode acordar entendendo que Ele é o propósito da nossa vida. Conduzir o nosso dia envolvendo Ele. Então eu acordo e eu já pensei, o que é que você tem para mim esse dia? Qual é a sua vontade para mim? Então eu vou para o trabalho e eu vou trabalhar, eu vou dar o meu melhor lá. E eu vou mostrar às pessoas e glorificar a Deus com o meu trabalho, com um trabalho excelente. Mas eu vou estar aqui, Senhor, se o Senhor quiser que eu pare aqui em algum momento para fazer a sua vontade, eu estou aqui, ó. Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui, ó. Sabe, é estar tão próximo de Deus. Eu tenho pensado muito sobre isso há um tempo atrás. Sabe, às vezes a gente está numa roda, eu vou terminar com isso. A gente está numa roda e alguém diz assim, rapaz, queria me sentar. Você já teve nisso, você pega uma cadeira, você coloca a pessoa para sentar. A pessoa não diz, eita, eu quero uma cadeira. Alguém pega uma cadeira para mim. Alguém só exalou o desejo dela. Quem dera alguém trouxesse uma cadeira para mim. Rapaz, estou com sede, um copo d'água. Você estava tão atento naquele momento que por mais que ninguém percebeu, você percebeu, porque estava ali perto. E eu creio mesmo isso, a gente tão perto ao Senhor, buscando tanto ao Senhor, que nós vamos ser rápidos em ouvir a Ele. O simples sussurro do desejo do Senhor. Eita, eu percebi, Senhor, o que é que o Senhor quer. Eu gosto que a Bíblia diz que João, ele reclinava, né, sobre o ombro de Jesus, tão perto. Se brincar, estava até quase ouvindo o coração dele. Eu quero isso para a minha vida. Está tão perto ao Senhor, buscar tanto a Ele, que eu vou acordar e vai ser Ele. Eu vou ir trabalhar e vai ser Ele. Eu vou estar no caminho e vai ser Ele. E não é difícil. A gente pode, no meio de um dia de trabalho, parar e dizer, obrigado, Senhor, porque o Senhor está comigo. E entender que Ele está com a gente. A gente pode, no meio do caminho, parar e dizer, Senhor, você não quer que eu dê uma palavrinha para alguém, não? Assim, você quer que eu digo mais. A gente já pode fazer isso. Porque a gente já foi convidado por Ele para buscar Ele. Então você não precisa de convite especial para buscar Ele, não, amém? Davi diz que ao meu coração me ocorre, busca a minha face. E eu respondo, buscarei, Senhor, a tua presença, a tua face. Quero dar uma boa notícia para você, Deus já lhe convidou para buscar Ele. Deus já mandou você ir pregar o Evangelho. Então você não precisa nem de mais convite. O que você precisa fazer? Buscar. É fazer. A gente possa viver, porque essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida, irmão. E tudo fica tão simples quando a gente entende isso. As coisas dessa vida começam a não nos afetar mais tanto. Porque a gente está com foco já. Não tem nem mais tempo. Como diz aquela moça, né? Não tenho tempo para perder com ressentimentos. Não tem nem tempo. Porque agora é Ele. Amém? Eu queria saber se tem alguém aqui no nosso meio que não fez Jesus ainda como o Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você está aqui e você não colocou Jesus ainda como o centro da sua vida. E você deseja fazer isso essa manhã. Entregar a vida a Ele. Irmão, é sobre entregar a vida a Ele. Fazer Ele o seu dono, seu possuidor. Aquele que detém a sua vida. E por mais que talvez essa manhã a gente falou sobre tantas responsabilidades para ter, sobre buscar fazer a vontade dEle, rejeitar a nossa vontade, de fato é aqui onde a gente encontra a plenitude no Senhor. O salmista vai dizer que quando ele pensava que buscar ao Senhor era perda de tempo, no final das contas ele estava pensando como louco.
porque bom é estar com o Senhor. Bom é estar com o Senhor. Tem alguém aqui no nosso meio que ainda não fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e deseja fazer isso essa manhã e receber da sua ajuda para caminhar com Ele? Tem alguém? Se tiver, levanta a sua mão, a gente vai orar com você. E é simples assim. Simples assim. Todo mundo salvo? Amém. Tem alguém que ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar e orar em outras línguas? Enchimento de poder. Paulo diz que nós não deveríamos nos embriagar com vinho, mas nos encher do Espírito. E sabe, ele diz que nós não deveríamos viver como nécios, mas buscar compreender qual é a vontade do Senhor. O batismo no Espírito Santo não seja atenado ao Senhor. Tem alguém aqui no nosso meio que ainda não é batizado no Espírito Santo e deseja receber o batismo essa manhã? Todo mundo cheio? Amém. Alguém está com alguma dor, alguma enfermidade? Quer oração para cura? Todo mundo curado, sarado também? Amém, que bênção. Muito bom mesmo. Amém. Então, deixa eu